A história do Império Mongol. Há cerca de 800 anos, nas estepes da atual Mongólia, viviam tribos nômades que dependiam da criação de animais e do pastoreio. Elas moravam em yurts, tendas portáteis ideais para o clima extremo da região. Apesar de vizinhança e com costumes semelhantes, como o uso de cavalos e a vida nômade, viviam em conflito por terras férteis. Entre essas tribos estavam os Queraitas, Naimans, Merquitas, Tártaros e Mongóis. Enquanto isso, na China, a dinastia Jin se aproveitava dessa desunião. Eles incentivavam os conflitos entre as tribos para mantê-las fracas e evitar qualquer ameaça vinda do norte. Foi nesse cenário que nasceu Temujin, filho de um clã mongol. Ao crescer, casou-se com Borte e teve 9 filhos. Com habilidade política e força militar, tornou-se líder dos mongóis. Em 1206, reuniu os chefes das tribos rivais em uma grande assembleia. Lá propôs a união de todos sob o único império. Convencendo os outros clãs, Temujin fundou o Império Mongol. Foi proclamado Genghis Khan, imperador de todos os povos da estepe. Genghis Khan unificou as tribos mongóis e criou um império baseado em leis rígidas, liberdade religiosa e mérito militar. Os pobres e o clero não pagavam impostos. Os cargos mais altos eram ocupados por guerreiros de destaque. Seu exército era extremamente organizado e montado em cavalos rápidos, usando arcos potentes como flechas de longo alcance. Com esse poder, Genghis conquistou cidades russas como Kiev, Moscou e Vladimir, em 1223. Também atacou a dinastia Xia, no noroeste da China, levando 20 anos para conquistar a região, concluído em 1227, no ano de sua morte. Após sua morte, seu filho Ogedei assumiu o trono e conquistou Kiev em definitivo em 1240. Os soldados mongóis ficaram conhecidos como cães mongóis, por sua crueldade e táticas violentas. O medo que espalhavam foi uma das armas mais eficazes para construir seu grande império, a ascensão do Império Mongol. Agora em seu auge, os mongóis conquistaram cidades importantes como Samarcanda, Bukhara e Bagdad, dominando grandes territórios da Ásia. Ao assumir o controle da Rota da Seda e outras vias comerciais, criaram a famosa Pax Mongólica, um período de paz e segurança que favoreceu o comércio e a circulação de pessoas por todo o império. A economia cresceu com a arrecadação de impostos a partir de povos dominados e o fortalecimento das relações entre o Ocidente e o Oriente. Isso transformou o império em um centro de troca cultural e econômica sem comparação. Durante essa fase, o Império Mongol atingiu sua maior extensão, indo da China à Europa Oriental, e do Mar Cáspio até a Sibéria, tornando-se o maior império territorial da história. A morte de Genghis Khan e os 4 Khanatos. Com a morte de Genghis Khan, em 1227, o grande Império Mongol foi dividido entre seus herdeiros, formando 4 grandes regiões controladas por seus filhos e netos, chamados Khanatos. Os 4 Khanatos eram: Khanato da Horda Dourada. Ficava na Rússia, Cazaquistão e parte da Europa Oriental. O líder inicial era Batu Khan, neto de Genghis Khan, filho de Joshi. Khanato de Chagatai, Ásia Central, atuais Uzbequistão, Quirguistão e Tajiquistão. O líder inicial era Chagatai Khan, segundo filho de Genghis Khan. E o Khanato, Pérsia, atual Irã, Iraque e parte da Anatólia. O líder inicial era Hulagu Khan, neto de Genghis Khan, irmão de Kublai. Grão Khanato, ou Império Yuan. Ele se localizava na China e na Mongólia. O líder inicial era Kublai Khan, neto de Genghis Khan, filho de Tolui. Mesmo após a morte de Genghis, os mongóis continuaram a expandir o império, invadindo a Rússia, a Pérsia e chegando até a Europa Central, ameaçando grandes cidades. Com o tempo, surgiram disputas internas sobre o poder e a soberania do Khan com preferência sobre um só Khanato, que fez com que cada Khanato pegasse e seguisse seus próprios caminhos. Com o tempo, surgiram disputas internas sobre o poder e a soberania do Khan com preferência sobre um só Khanato, que fez com que cada Khanato passasse a seguir seus próprios interesses. Assim, a unidade do Império começou a enfraquecer, dando início à sua fragmentação. Novo Khan, Kublai Khan. Com a morte de Ogedei, a liderança mongol passa por disputas até que Kublai Khan assume o poder. Kublai conquista totalmente a China, tornando-se o imperador de todo o território da China e da Mongólia. A capital ficou em Kambalik, na atual Pequim. Durante seu governo, o Império Mongol atinge a maior extensão territorial, mas também começa a fragmentar. Os 4 grandes Khanatos se tornam efetivamente independentes, cada um governado por uma linhagem distinta da elite mongol. Kublai, criado na corte chinesa, adota muitos costumes chineses e se afasta das tradições nômades dos seus antepassados, o que gera tensões com outros líderes da aristocracia mongol, que viam isso como uma traição à identidade do império. Mesmo assim, seu reinado representa o auge do domínio mongol na Ásia e marca o início de uma nova era cultural e política na China sob o domínio estrangeiro. O fim do Império Mongol.
Kublai Khan, já no comando do Império Mongol e com toda a China sob seu domínio, decide expandir ainda mais seus territórios, entrando na Península da Coreia e no arquipélago do Japão. Kublai Khan, já no comando do Império Mongol e com toda a China sob seu domínio, decide expandir ainda mais seus territórios, mirando na Península da Coreia e no arquipélago do Japão. A conquista das Coreias foi rápida e eficaz, o que deixou o Império A conquista das Coreias foi rápida e eficaz, o que deixou o Grande Khan confiante da sua invencibilidade. No entanto, ao invadir o Japão, sofreu um fracasso inesperado. Poderosos tufões destruíram a frota mongol. Esse milagre ficou conhecido como tufões kamikaze, providência divina ou vento divino, que os japoneses acreditavam ter sido uma intervenção celestial para salvar a sua terra. Apesar da derrota, Kublai tentou novamente invadir o Japão, mas foi contido pela sua... Apesar da derrota, Kublai tentou novamente invadir o Japão, mas foi contido pela forte resistência dos samurais. As falhas militares, o alto custo das campanhas e o estilo de vida luxuoso do líder abalaram a dinastia Yuan. Enquanto isso, no lado oeste do Império, a morte de Ogedei e a fraca liderança de seus sucessores enfraqueceram ainda mais a unidade mongol. Com os extremos do Império vulneráveis, começaram revoltas por todos os lados. Russos, chineses, coreanos e muitos outros povos dominados se levantaram contra o domínio mongol. Após a morte de Kublai em 1294, considerado o último grande Khan, o Império entrou em colapso definitivo. O domínio se perdeu e os mongóis foram forçados a retornar às estepes e ao estilo de vida nômade. O Império Mongol foi sem dúvidas um dos mais relevantes da história, trazendo inovações nas batalhas e impactando o mundo na época. O sangue destes guerreiros ainda corre nas veias dos mongóis, e mesmo depois de sua queda, a cultura e o legado ainda seguem vivos neste bravo povo. Guri Tolão!